Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar do tema da biodiversidade. A biodiversidade está ameaçada hoje no planeta? Nós estamos perdendo as espécies que existiam antes, os seres vivos, ou é uma discussão que ainda precisa ser mais aprofundada? Bem, para tratar dessa questão, que é uma ameaça, inclusive, à nossa sobrevivência, essa ameaça à biodiversidade, né? Nós convidamos duas pessoas especialistas na área, que eu vou apresentar agora. Quero apresentar a Dora Lange Canhos, que é engenheira de alimentos. Muito obrigado, Dora, por estar aqui com a gente. A Dora é formada em Engenharia de Alimentos e doutora em Política Científica e Tecnológica pela Unicamp. É diretora associada do Centro de Referência de Informação Ambiental, o CRIA, coordenou o projeto da Rede Brasileira de Informação em Biodiversidade, junto ao Ministério do Meio Ambiente, foi da coordenação da Biodiversidade do Estado de São Paulo, que instituiu o programa Biota FAPESP, participou de grupo de trabalho de apoio a aplicações comunitárias do Comitê Gestor da Internet no Brasil, e no Brasil é membro do Comitê Gestor de um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, o Herbário Virtual da Flora e dos Fungos, coordenando a área do Sistema de Informações Online e Pesquisa de Produtos. Ela tem a participação e teve em vários comitês gestores internacionais sobre biodiversidade, mas eu não vou me alongar nem no currículo dela, nem do Vanderlei Canhos, que eu vou apresentar agora, porque senão nós vamos tomar um espaço enorme aqui, eles são muito especializados. O Vanderlei, que também eu agradeço por estar aqui com a gente, Vanderlei Canhos, ele é doutor na Ciência da Alimentação e Tecnologia pela Oregon State University. É diretor-presidente do CRIA, do Centro de Referência de Informação Ambiental, especialista em políticas públicas voltadas à gestão e manutenção de sistemas de informação sobre biodiversidade, participou da criação da Rede Brasileira de Informação em Biodiversidade, foi consultor da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico na área de gestão de centros de recursos biológicos e coordena no momento o projeto de definição do Catálogo da Vida e os projetos de desenvolvimento do Sistema de Informação de Coleções de Interesse Biotecnológico. Essas atividades têm como foco sistemas de informação voltados à disseminação de dados sobre a biodiversidade. Como vocês veem, nós temos dois especialistas conosco que vão nos ajudar a compreender qual é a questão que envolve hoje a biodiversidade do planeta, a biodiversidade do Brasil, e se de fato ela está ameaçada ou não está ameaçada. Eu queria dirigir essa pergunta inicialmente ao Vanderlei. Vanderlei, por favor, você queria abrir a nossa conversa explicando um pouco o que é biodiversidade e se de fato ela está ameaçada? Sim, bom, primeiro agradeço o convite e a biodiversidade a gente pode definir de uma forma muito simples como uma diversidade biológica das espécies que habitam o planeta Terra, né? Então aí, por exemplo, aí entra na questão da biodiversidade aí todas as espécies de plantas, animais, insetos e micro-organismos, né? De espécies catalogadas, a gente tem cerca de 2 milhões de espécies, mas isso é apenas um fragmento da biodiversidade existente que ainda precisa ser conhecida, né? Então, e essa biodiversidade, ela é extremamente para o funcionamento dos ecossistemas. Então, só para dar um exemplo, né? Então, essa biodiversidade de abelhas associadas à biodiversidade de plantas essa interação entre insetos polinizadores e plantas que produzem pólen, né? São responsáveis aí por toda a questão aí de qualidade, de produtos agrícolas. Então,
são serviços que os ecossistemas prestam para a humanidade. E aí a biodiversidade é fonte de tudo que a gente consome, né? De qualidade de água, qualidade do ar, dos alimentos produzidos, né? Então, a biodiversidade está no nosso dia a dia, né? Então, eu diria que assim é um insumo básico para a qualidade da nossa existência, aqui no planeta. E essa biodiversidade ela está extremamente ameaçada. A cada ano que passa, nós perdemos mais espécies, né? E a cada ano que passa, nós temos mais espécies na lista de extinção. Então, por exemplo, nesses últimos anos, a gente tem visto assim exemplos catastróficos, por exemplo, aquelas queimadas na Austrália, por exemplo, a perda de espécies vivas, né? Naquelas queimadas na Austrália foi estimado em cerca de 1 a 3 bilhões de espécies vivas. Então, por exemplo, num fragmento de mata, você tem milhares de insetos, né, muitas plantas, muitos animais, mas na hora que você soma tudo isso, então o número de espécies que estão naquele microambiente é muito grande, né? E essas espécies estão assim intrinsecamente associadas a todos os serviços ambientais que aquele microambiente presta. Então, aí, por exemplo, tudo que a gente tem visto aí em termos de perdas de áreas no Brasil, né, de queimadas, né, esses números catastróficos que a gente está vendo, né, e que a gente não consegue reduzir, então a gente está perdendo muito da biodiversidade e é uma perda irreversível. Então a gente está perdendo ecossistemas onde a biodiversidade ainda não era devidamente conhecida. Muito obrigado. Deixa eu perguntar então para a Dora agora, continuando essa reflexão, Dora. A gente tem uma dimensão do quanto a gente já perdeu dessa biodiversidade ou não sabemos? E outra questão que vai junto, isso é obra do homem? Né? A gente não está vivendo de uma forma harmônica e sustentável. Quer dizer, essas queimadas que a gente está vendo agora, a gente não tem a dimensão disso, porque muitas áreas a gente sequer estudou. Então, nós conhecemos muito pouco da nossa biodiversidade. Então, mesmo em queimadas, quando as pessoas colocam, sei lá quantos milhares de campos de futebol, eu acho que dá uma ideia totalmente errada do que a gente está perdendo. Porque o campo de futebol, você pensa em grama, né? Uma espécie única, praticamente. E que nem o Vanderlei falou, cada centímetro quadrado pode ter milhares de espécies lá dentro, né? De micro-organismos, de plantas, de fungos, de animais, insetos, etc. Né? A gente está estudando a biodiversidade, nós temos dados sobre a ocorrência de espécies no Brasil desde o século XVII. Tá? Com os holandeses no Nordeste, eles fizeram levantamentos de espécies de plantas, etc. Né? Mas quando a gente olha tudo que a gente tem no sistema de dados de ocorrência de espécies, você vê enormes brancos. Então, nós temos um desconhecimento da nossa própria diversidade biológica que é enorme. Eu fiquei com uma questão. Vou voltar então para o Vanderlei. Vanderlei, por favor. Quer dizer, você falou que era uma perda irreversível essa diversidade. Quer dizer, eu entendi sim. que o trabalho de vocês tem uma dimensão de fazer coleções biológicas para recuperação, não é? Como é isso? Sim, é irreversível no sentido que existem espécies que são endêmicas, elas só ocorrem naquela área, né? Então, se tem num ambiente, por exemplo,
num habitat, você tem várias espécies. Agora, dependendo desse habitat, desse microbioma, elas só ocorrem naquela área. Então, aí, se você perder aquela espécie sem conhecer, é uma perda irreversível, porque você não tem nenhuma amostra para, eventualmente, depois estar reimplantando aquela espécie naquele local, né? Então, existem vários exemplos, né, de que vários biomas brasileiros são muito ricos em espécies endêmicas. Então, por exemplo, quando você olha para o Cerrado do estado de São Paulo, boa parte daquela diversidade biológica de plantas e insetos que existia nos cerrados paulistas, elas foram perdidas com a expansão da agricultura. E aí não existe amostra, não existe sequer DNA desse material para a gente poder reproduzir e reintroduzir. Então, nesse sentido, se for uma espécie endêmica que foi perdida, eventualmente aquela perda pode ser irreversível. E se depois de um fogo numa floresta, por exemplo, né, não se tocar mais naquela área, a, a situação se recupera? Não, não se recupera. Sim, no caso, por exemplo, de espécies que tem naquela área e que existem em outros locais, elas podem ser reintroduzidas artificialmente ou a própria recuperação da floresta pode trazer de volta, né, via pássaros, etc., sementes daquelas plantas e aí ela pode se regenerar naquela área. Mas se era uma espécie endêmica, só ocorria naquela área, aquela área foi perdida, então isso é uma perda irreversível. Então, nós estamos falando. Vou voltar para a Dora, a gente vai fazendo uma alternância aqui. Quer dizer que essas queimadas que estão acontecendo no Pantanal, no Cerrado, na Amazônia, são perdas irreversíveis? Parte dessa. Dora. Eu sou mais otimista que o Vanderlei. Eu acho que, obviamente, se pode recuperar muita coisa, tá? Mas lembrando que muita coisa a gente nem sabe que existia lá. Tá? Então, e essa recuperação natural pode demorar muito, muito tempo. E essas queimadas que a gente está vendo na região amazônica são queimadas provocadas pelo homem. Então, você tem que resolver o problema social que está lá, você tem que resolver o estabelecimento da lei, o respeito às unidades de conservação, o respeito às terras indígenas, tudo isso está sendo totalmente respeitado. Nós temos uma Constituição com a parte ambiental muito forte, muito boa, tá? Que é um bem comum, é um bem da sociedade. Fala em unidades de conservação, fala na questão social. Então, a gente tem que respeitar a lei. Não estamos respeitando a lei, não estamos respeitando nada. A gente está, sabe, com terras, pessoas entrando em áreas de conservação ambiental, né, que são unidades de conservação, que são nossas, é do povo, né, e não estão respeitando absolutamente nada. E são áreas que provavelmente a gente conhece muito pouco. Nós estamos falando basicamente da expansão do agronegócio e da área de pasto, né, para o gado. Não é só isso, não é grilagem, pasto sim é pesado, a parte de... Nós não precisamos de mais área para a agricultura, por exemplo. A gente teve um avanço tecnológico na agricultura enorme, muito bom, que a gente consegue mais de áreas menores. O problema é a ilegalidade, a mineração, garimpo. Imagina o garimpo em áreas pristinas, em áreas naturais, quer dizer, onde você introduz mercúrio, e garimpo de baixa qualidade, além de tudo isso. E essa derrubada
de floresta sem uma estratégia de sustentabilidade, de recuperação, de nada. É terra arrasada. Então, nesse sentido, eu concordo com o Vanderlei, é muito difícil você recuperar qualquer coisa. Um exemplo, por Rapidamente, exemplo, fala. um exemplo, por exemplo, de recuperação. Pensa no Rio Tietê, né, onde, sei lá, 50 anos atrás tinha peixes. Como é que você recuperaria esse Rio Tietê ali perto na nascente, atravessando São Paulo, né? Então, depende da degradação. Então, aquela biodiversidade que existia naquele começo do Rio Tietê nunca mais será recuperada. Então, saindo do Rio Tietê, pensa por todas essas barragens aí Brasil afora para a construção de hidrelétricas. Então, toda aquela grande diversidade biológica que existia naqueles rios foi perdida, né? Então, tem coisa que não é recuperável, depende do grau de dano, né, ao ambiente. Então, por exemplo, nós temos vários colaboradores que são especialistas em peixes, então o que eles nos dizem é que eles estão fazendo a paleontologia da diversidade ictiológica do Brasil, porque muitas daquelas espécies, né, que existiam, né, e o Brasil é o país de maior diversidade de peixes do mundo, elas não podem ser recuperadas naquela dimensão que eles existiam. E algumas espécies que eram endêmicas para certas áreas, elas podem ter sido perdidas. Então, isso não é recuperável. E tem... O Tamisa foi recuperado. Tem peixe lá hoje. Né? Quer dizer, tem, mas não com aquela diversidade que tinha. E tem mais. Essa diversidade aí de países frios, ela é muito menor, né? Então, é uma coisa você estimar a perda de biodiversidade numa floresta boreal. A diversidade é muito pequena. Mesmo no caso da Austrália, por exemplo, em que a gente pensava que a biodiversidade era muito pequena, porque eram florestas de eucalipto, né? O número de espécies perdidas é fenomenal, porque a gente está esquecendo por exemplo, de insetos, de micro-organismos associados ao solo, de micro-organismos específicos associados a determinadas espécies de plantas. Então, por exemplo, quando você pega um fragmento de floresta pequeno, né? Então, pega, por exemplo, aqui a área de conservação da Santa Genebra, aqui em Campinas. São 25 alqueires de mata. E para essa pequena área, é estimado que tenha 700 espécies de borboletas, né? Então, imagina se uma área dessa é perdida, ali você pode ter várias espécies endêmicas, né? Que só ocorriam naquela área, né? Então, se você perder aquela área, você perdeu essas espécies endêmicas, com certeza, e as outras espécies que eventualmente existam em fragmentos de floresta próximos, que podem ser transportados, né, via, por exemplo, pássaros, via outras formas aí de disseminação, né, então elas podem ser recuperadas, mas sistematicamente, a cada ano, a gente está perdendo espécies únicas de biodiversidade, e essa é uma perda irreversível. Vamos pegar um exemplo com o qual vocês trabalham. Eu queria me dirigir à Dora. Né? Dora, explica para a gente qual é o papel da abelha, né, no nosso sistema de vida, né? E o que está acontecendo com ela e por quê? Eu acho que isso pode ser um exemplo concreto, né? Então, eu só queria falar mais uma coisa, que a gente está indo nessas destruições óbvias. Bota fogo, desmata, mas a gente está com um processo destrutivo com mudanças climáticas. Então, o clima mudando, então tem espécies que provavelmente não vão se adaptar, né? Ou vão se modificar, ou vai diminuir. E a abelha é uma que é afetada,
né? Quer dizer, as abelhas, elas são responsáveis por polinização. Nós introduzimos, por exemplo, a abelha africana, que ela é muito, qual o termo, sei lá, violenta, não é violenta? Adaptável. Não só adaptável, mas ela acaba com as outras populações. Então, nós temos problemas com espécies invasoras, tá? Espécies que vêm de fora, que afetam a nossa biodiversidade. E nós temos o problema dos centros urbanos com emissão de CO2, mesmo nos rebanhos, uma série de coisas que são impactantes para a nossa biodiversidade. Então, tem lugar, a mineração, tem várias ações que são legais também, né, que estão afetando. Então, a importância de trabalhar com biodiversidade é conhecer essas espécies, né, documentar isso, saber qual é a distribuição dessas espécies, para inclusive prever esse desaparecimento, se for o caso, né, para saber quais as unidades de conservação que vão preservar essas populações. Então, a gente passa a precisar desse conhecimento que a gente tem desde o século XVII, né, de ocorrência de espécies, para prever que áreas que a gente precisa realmente preservar, as unidades de conservação, qual o tamanho dessas áreas, né? E para saber isso a gente tem que conhecer. Então a gente tem que investir em pessoas, na formação de recursos humanos, nós temos que investir em novas coletas, novas estratégias de criar esse conhecimento coletivo desse patrimônio que é de uma riqueza enorme, né? E que, infelizmente, hoje, sei lá, se é por ignorância ou por ganância de curto prazo, a gente não está respeitando e não dá valor. Quais eram os órgãos? Os órgãos de fiscalização antes funcionavam bem ou não? Que órgãos eram esses? Então, o ICMBio é um braço mais científico, né, do Ministério do Meio Ambiente, e tem o IBAMA. O IBAMA era o órgão fiscalizador federal, mas tem as secretarias que também trabalham na fiscalização, tem a Polícia Ambiental, tá? Tem vários órgãos. Só que existe uma centralização federal, principalmente nessa parte de unidades de conservação, de terra indígena, e isso está sendo totalmente sucateado. E nós temos os dados, quer dizer, o INPE é uma instituição extremamente séria, que avisa onde estão queimando, para que as pessoas possam ir lá e parar com o incêndio, não deixar que a terra seja grilada, nem nada disso. Tudo isso está acabando. Em resumo, né, em termos de legislação, né, em termos do marco legal, o marco legal brasileiro para proteção ambiental é exemplar, né? Mas aí você tem a lei, e aí você tem a questão aí da implementação da lei, né, e do controle, né, para que essa lei seja cumprida. Então, as instituições federais, né, que obviamente, como qualquer instituição, tem os seus problemas, né, de recursos para poder estar fazendo essa fiscalização, estar fazendo o controle, estar aplicando multas, quer dizer, isso existe, né, esses problemas existiam, mas era mais uma questão de necessidade de aperfeiçoamento, né, não só do marco legal, mas de todo o monitoramento e controle. E, além disso, né, no Brasil, nós temos também toda a questão aí da responsabilidade a nível de unidade federativa. Então, a lei, além do marco regulatório federal, nós temos também todo o marco regulatório estadual. Então, é todo um conjunto de instituições
que são muito importantes aí nessa questão aí da preservação ambiental. Então, mas o que está acontecendo agora é um desmantelamento de toda essa questão da infraestrutura, né, para proteção ambiental. Então, isso é um problema, né, e isso, o resultado, a gente está vendo aí, né. Então, eu queria dar uma vertente positiva, que até agora esse bate-papo está trágico. A gente tem uma comunidade científica ativa, a comunidade de ONGs também é ativa, né? E nessa área de biodiversidade, como eu já falei, a gente tem séculos de conhecimento, né, sobre a biodiversidade brasileira, e veio a internet, né? Então, de repente, a gente tem a possibilidade e temos o trabalho sendo realizado de juntar esse conhecimento coletivo a serviço da comunidade, a serviço do governo, a serviço do cidadão comum, né? Nós temos uma rede de coleções biológicas do país que estão compartilhando seus dados, que estão compartilhando seu conhecimento, e todos os dados são de acesso livre e aberto a qualquer pessoa interessada. Falta a gente educar as pessoas para usar isso. O que é uma coleção biológica, que a gente não é especialista nisso? Tá. Para entender quais são as espécies que a gente tem em determinado local, então o especialista, vamos pegar um botânico, especialista em planta, vai a esse local, ele faz coleta desse material, pega um ramo, pega um fruto, pega a flor, condiciona esse material, ele precisa ser prensado, seco, e registra toda a informação que ele percebeu no campo. Então, onde foi coletado, com coordenadas geográficas, que dia, que mês, que ano, que horário, agora dá para colocar até horas, em que condições, tá? Isso, então, é um dado de uma ocorrência de uma espécie em determinado local físico. E essa amostra é preservada. Então, essa amostra sendo preservada, a gente pode ter novas técnicas para extrair mais dados, que nem hoje toda a parte de genética, né, genoma, características daquela planta, etc., a gente consegue extrair dessa amostra. Tá? E, então, a quantidade de dados que você produz de uma amostra, ela continua com o avanço da ciência, mesmo que ela foi coletada há 50 anos, há 70 anos, o que for. Tá? Então, e a partir dessa amostra... Pode falar. A partir dessa amostra, é possível depois reimplantar a espécie? Então, a partir dessa amostra, vamos pegar uma área que foi destruída, por exemplo, né? Ou uma área que vai ser usada para mineração, para qualquer coisa. Tá? Como recuperar essa área? Então, a partir dessas amostras, que são ocorrências de espécies, no caso plantas, né? Você pode falar, bom, nessa área existiam essas amostras, essas plantas. Então, a probabilidade de você reintroduzir essas plantas naquela área, delas vingarem, né, de crescerem, e você já tem uma ideia da diversidade das espécies lá, é muito grande. Então, é muito usado para recuperar áreas hoje degradadas, para recompor uma área que de repente foi destruída por algum fenômeno, pode até ser natural, tá? Mas você usa esse conhecimento para recuperar áreas que hoje são degradadas. Você usa esse conhecimento para bloquear determinado empreendimento. Então, todo empreendimento de porte tem que ter um estudo de impacto ambiental. Então, se você sabe o que está lá... Vocês têm coleções de plantas, coleções de animais, coleções de micro-organismos, é isso? Isso. Aí, eu acho que, com relação a coleções biológicas,
é importante a gente colocar assim uma diferença entre os diferentes tipos de coleções. Então, você tem coleção de material morto, né? Então, folhas secas de uma planta, né? Um herbário, mas você também pode ter exemplares vivos dessa planta em arboretos e jardins botânicos, né? E aí você pode também ter coleções de DNA de material coletado daquela planta. Então, o conhecimento dessas amostras da biodiversidade podem nos auxiliar a, por exemplo, a selecionar, por exemplo, variedades de plantas para reintroduzir numa área que foi degradada. Então, aí, por exemplo, esses diferentes tipos de coleções, né, e o conhecimento sobre esses diferentes tipos de amostra é muito importante. Então, você pega, por exemplo, no caso do Brasil, então, além dessas coleções de material morto, né, a gente também tem coleções de, por exemplo, fotografias, né, por exemplo, não só da planta, da flor da planta, do fruto, né, mas também daquela paisagem, mas aí você também tem os bancos de germoplasma. Então, por exemplo, você Banco de quê? pega aí a Embrapa, germoplasma, banco de Que é isso? sementes, por exemplo. Sei. Por exemplo, então, por exemplo, você pode, daquela planta você tem a semente. E aí, por exemplo, a Embrapa tem todo um programa de coleta de germoplasma de toda a biodiversidade brasileira. Então, você pega, por exemplo, dendê, você pega açaí. Então, não basta você ter a amostra de uma planta coletada, você precisa ter toda uma diversidade genética daquela planta. Você precisa ter todo um programa de coleta muito amplo, por exemplo, de amostras de sementes de açaí, para você poder preservar a diversidade genética daquela planta, no caso de você precisar de fazer uma reintrodução. Então, o Brasil, né, então, por exemplo, toda essa eficiência do agronegócio brasileiro é muito em cima do conhecimento científico que foi construído ao longo de décadas, né, com participação muito importante, por exemplo, da Embrapa, com seus bancos de germoplasma, mas todo o trabalho que eles fazem no campo. Então, você tem, por exemplo, diferentes tipos de coleções. Então, você tem essas coleções, por exemplo, mais para o estudo de taxonomia de plantas. Então, por exemplo, um herbário que tem, por exemplo, amostra de espécies de plantas coletadas, né? Então aí você tem aquela primeira espécie, você tem aquela primeira amostra coletada daquela planta. Então isso daí é um holótipo. Então a partir daquela coleta você faz a descrição da planta e você constrói toda a história do conhecimento sobre aquela planta, né? E aí Diga. E aí, esse tipo de informação é muito importante, né? Porque, que nem a Dora disse, a gente tem, por exemplo, dados de plantas coletadas no Brasil na época da época dos holandeses em Pernambuco, né? Então, século XVII. Então, por exemplo, essas plantas coletadas pelos holandeses foram levadas lá para a Holanda, né? Então, a partir desse herbário, aí eles fizeram, eles publicaram a primeira descrição das espécies de plantas no Nordeste brasileiro, isso por volta de 1750, quando foi publicado o primeiro livro da história natural do Brasil, né? Então, esse material coletado aí ao longo dos séculos, além de ser parte de bibliotecas aí da vida, né, da biodiversidade brasileira, são excelentes obras de arte, ciência e cultura, porque junto com todo esse material
tem toda a história associada àquelas plantas, aos hábitos alimentares, né? E, inclusive, em termos de arte, a gente tem obras magníficas, né? Então, por exemplo, os holandeses em Pernambuco, no século XVII, né? Na missão dos holandeses, eles tinham artistas, cientistas, e, por exemplo, todos aqueles desenhos daquelas plantas coletadas no Nordeste hoje estão na Biblioteca Nacional de Cracóvia. E todos os quadros de Eckalt estão no Museu de História, no Museu de Arte de Copenhague. Então, quer dizer, é todo um registro de ciência, arte e cultura, né, associada à questão da biodiversidade, de cultura popular, hábitos alimentares. Então, Deixa eu perguntar para vocês, que é um pouco o trabalho de vocês, né? Quer dizer, que tamanho tem essas coleções que já existem, que já dão uma referência para poder pensar como se constitui a vida em algum tipo de território? Olha, Olha, primeiro, deixa eu só falar rapidinho, Vanderlei, deu a ideia que você responde a pergunta. Primeiro que nós não temos coleções, nós temos um sistema de informação que agrega os dados que vêm das coleções. Tá? Então, hoje nós temos mais de 500 conjuntos de dados integrados. Tá? São mais de 160 instituições que estão colaborando com essa base de dados de acesso público. Tá? Então, em termos de herbário, as grandes coleções, elas têm acervos em torno de 8 milhões de amostras. Né? Isso é o Museu Nacional de Paris, Kew Gardens e Smithsonian, são entre 5 milhões a 8. O nosso maior herbário é o Jardim Botânico do Rio, o Museu Nacional, o Instituto de Botânica de São Paulo. Mas a gente está falando de milhares, tá? Então, de 750 mil a 500 mil, alguma coisa assim. Quando a gente conseguiu juntar isso num projeto, primeiro foi o Biota, né? Com o apoio da FAPESP, com as coleções de São Paulo, e isso foi estendido para o Brasil inteiro e com repatriamento de informações. Então, hoje, na parte de herbário, um dos institutos nacionais de ciência e tecnologia, um instituto virtual, né, é o herbário virtual, coordenado pela Leonor da Costa Maia em Recife. Mas, juntando essa força, né, de todos os herbários juntos, a gente tem 10 milhões de registros. Então, o Brasil hoje está no top 10 de herbários graças a esse trabalho coletivo e esse compartilhamento aberto de dados e conhecimento que é fantástico. Então, a gente soube crescer compartilhando conhecimento. Muito bom, muito bom. Já houve algum caso em que vocês usaram essas informações todas para recuperar alguma área concreta ou ainda não? Então, nós não fazemos o uso dos dados para alguma coisa concreta. Nossa missão aqui é tornar tudo isso disponível para usos múltiplos. Mas sim, a gente tem consultorias ambientais, empresas de consultoria ambiental, vários exemplos de uso para diferentes fins, não só para recuperação de áreas, mas para saúde, para alimentação, são N, tá? Para pesquisa, para educação, para estudos de mudança climática. Então, todos esses dados são úteis para vários usos e várias políticas, né? Então, nós, do CRIA, a gente trabalha com essa parte de organização e disponibilização dessa informação. Eu diria que o trabalho do CRIA é focado na construção dessa infraestrutura de informação e no desenvolvimento de ferramentas para usar esses dados.
Então, é esse o foco do CRIA, né? De construção dessa infraestrutura livre e aberta. Todos esses dados são cerca de 15 milhões de registros de amostras em coleções biológicas e cerca de 4 milhões e meio de imagens, né? Então é um número assim muito impressionante. Agora, o que mais nos impressiona é o uso desses dados. Então tudo isso está disponível de forma livre e aberta, mas em termos de uso diário, né? Então, por exemplo, qualquer usuário que entrar no sistema vai estar navegando no sistema e aí ele vê algum dado que interessa para alguma análise que ele está fazendo, na hora que ele abaixa esse registro de dados, ou na hora que ele abaixa essa imagem, isso é contabilizado. E o uso diário está entre 1,8 a 2 milhões de registros utilizados por dia. Então é um uso muito grande. Então tem vários empreendimentos aí, empresas de consultoria que estão utilizando dados, tem vários trabalhos de pesquisa, né, que citam a rede Species-Link como fonte de dados, e são, assim, alguns trabalhos são de nível altíssimo, de publicações na Nature, na Science, né? Então, basicamente, o trabalho do CRIA é focado aí na manutenção dessa infraestrutura, que é uma infraestrutura que serve a qualquer usuário. Inclusive, Os principais agora... usuários, assim. Oi? Quais são Quais os usuários? principais? A universidade se apropria disso? Principalmente. Então, o nosso maior usuário ainda é a comunidade científica. São alunos de pós-graduação. Então, por exemplo, hoje, qualquer aluno que vai fazer, por exemplo, algum estudo de distribuição geográfica de alguma espécie de planta, ele começa a análise pela busca no sistema de informação. Então, aí, com aqueles dados que ele coleta do sistema de informação, aí tem uma série de ferramentas que auxiliam ele fazer uma análise da biogeografia daquela espécie, aonde, com base nessas amostras que foram coletadas, onde mais aquela espécie poderia ocorrer. Então, aí é um estudo de biogeografia. E, além de tudo, a gente também tem ferramentas que permitem fazer uma análise das lacunas sobre, por exemplo, a ocorrência de uma determinada espécie. Se você colocar, porque nessas análises você considera as características do local, então topologia, solo, clima, né? Então a influência do clima, por exemplo, na configuração daquela diversidade biológica, daquele ambiente, então tudo isso você pode fazer modelagem para fazer uma análise das lacunas de conhecimento naquela área. Então, por exemplo, seria muito interessante a gente estar fazendo alguma análise das lacunas de conhecimento para essas áreas que estão sendo queimadas. Então, a gente tem ferramentas para isso. Então, você pode delimitar uma área, né? Então, em função, por exemplo, do solo e do clima daquela área, que espécies deveriam estar ocorrendo ali que ainda não tinham sido coletadas porque foi uma área pouco coletada. Então, isso são exemplos que a gente pode dar do uso dessa infraestrutura de informação para melhorar o conhecimento e aí para adotar políticas aí de sustentabilidade ambiental. Então, ótimo. Existem laços internacionais que vocês mencionaram, né? Quer dizer, com outros bancos de informação. Quer dizer, ao mesmo tempo, vocês estão dizendo é muito particular a formação em cada região específica que tem as suas espécies endêmicas. Qual é a importância de fazer essa troca de informações, considerando que, de fato, quer dizer, em cada lugar a dinâmica tem uma característica específica? Então, o Brasil sempre foi um país muito interessante para estudos em ecologia, em estudos da biodiversidade. Então, no passado,
a gente tentava repatriar as amostras, né, para poder estudar, e tem intercâmbio de amostras também. Com a internet, foi possível, sem problema nenhum, repatriar informação. Então, nós temos vários naturalistas dos Estados Unidos, da Europa, que frequentaram o Brasil, né, os franceses, os alemães, e levaram essas amostras de volta para os seus países para estudar, né? Que eles também tinham interesse na nossa biodiversidade, não só interesse científico, mas de repente que espécie poderia ser usada com o quê, né? E todo esse material está preservado nessas coleções grandes em Paris, na Inglaterra, na Alemanha, na Holanda, enfim, espalhado na França, né? E toda a informação está sendo repatriada. Então, com isso, a gente tem muita informação desses naturalistas e dos pesquisadores de hoje, que nem o Jardim Botânico de Nova York faz uma pesquisa assim muito interessante no Acre, né? Onde a gente teria muito pouca informação se não fosse, e são pesquisas colaborativas, não é ir lá explorar e ir embora. São pesquisas colaborativas com formação de recursos humanos locais. Então tem um trabalho assim muito interessante com essas coleções internacionais. E a gente se aproveita desse conhecimento levantado ao longo dos séculos também. E aí eu acho que é importante ressaltar aí o divisor da história do conhecimento da biodiversidade brasileira, né? Então, por exemplo, historicamente, né? Então, o Brasil descoberto lá no 1500, né? E aí o século XVI, o século XVII, o Brasil foi muito fechado, né? Então era um país assim, era uma colônia fechada para a exploração dos portugueses, né? No século XVII, a invasão lá de Pernambuco pelos holandeses, e aí começou essa produção do conhecimento aí sobre a biodiversidade brasileira. No século XVII e XVIII também algumas expedições históricas, né, para conhecer, mas sempre comandadas aí por Portugal. No século XIX, a partir de 1808, a abertura dos portos, então foi possível a organização de expedições científicas e artísticas, né? Então a missão francesa no Brasil, os alemães, né? Os cientistas alemães que vieram para o Brasil, então foi feita, por exemplo, foram feitas várias expedições para conhecer não só a história natural, mas sempre procurando aí um conhecimento aí para a questão aí de exploração da agricultura e minerais, né? Então isso até século XIX, e aí no século XX, até a primeira parte do século XX, ainda quase que todo o material coletado no Brasil era levado para o exterior. E aí, a partir da década de 70, né, quando foi construída toda a infraestrutura de instituições assim preocupadas na construção do conhecimento aí, né, e na incorporação de tecnologia no Brasil, todos os programas aí de estabelecimento de universidades, programas de pós-graduação, aí é que se construía a massa crítica para realmente estar trabalhando aí nesses estudos aí de história natural do Brasil. E aí, a partir de uma portaria do CNPq, né, na década de 70, não era mais possível levar material coletado no Brasil sem deixar a amostra tipo numa coleção aqui do Brasil. Então, isso aí mudou totalmente aí o perfil aí, de acervos, né, do conhecimento aí sobre a biodiversidade brasileira. Então, aí a gente tem museus assim no Brasil muito importantes, né, o Museu da USP, com os maiores acervos amazônicos do mundo, né? A gente tem lá na Federal do Paraná as coleções de insetos, né?
que foi todo um trabalho aí iniciado pelo Padre Moure. No caso do Rio de Janeiro, né, desde a época do Império, a gente tem lá o Museu Nacional, que tem todas, e nele foram incorporadas todas as coleções zoológicas e botânicas, né? Então aí tem toda essa construção do conhecimento, né? Mas com uma infraestrutura local, né? Então isso a partir da década de 70, né? E aí a gente tem hoje no Brasil coleções assim muito valiosas, e algumas coleções pequenas. Por exemplo, a gente tem um herbário lá no Tocantins, né, em que tem mais amostra daquela área lá no estado lá de Tocantins, que tem mais material do que o Jardim Botânico de Nova York. Então, aí é importante ressaltar tudo isso que foi construído nas últimas 5 décadas, né? Então não é muito tempo, é muito recente. Toda a história do programa de pós, muito recente, é muito ainda embrionário, né? Então é muito preocupante, por exemplo, a gente perceber as dificuldades da CAPES em manter tudo aquilo que foi construído e que precisaria ser ampliado, né? Então, hoje a gente tem uma infraestrutura de formação de pessoal no Brasil única, né, no mundo, né? Então, a gente tem instituições, por exemplo, como a Embrapa, com bancos de germoplasma fabulosos, né? A gente tem instituições como a Fiocruz, que tem assim acervos extremamente valiosos aí para controle aí de doenças zoonóticas, por exemplo, coleções do parasita e coleções de insetos que são vetores, né, daquele parasita. Então a gente tem uma infraestrutura assim que não pode ser sucateada. Então isso é que é o preocupante aí nessa questão aí desse apagão nacional, é que essas instituições que integram essa infraestrutura nacional, elas estão muito ameaçadas. Então, o que a gente viu aí com o INPE recentemente, né, é muito preocupante. O que a gente está vendo que pode acontecer com a Fiocruz também é preocupante, né? Então, isso precisa ser mantido. O programa de pós-graduação no Brasil é um programa que mais qualifica especialistas nessa área aí de estudos ambientais, né? Então, toda a parte de ecologia, toda a parte do conhecimento científico sobre taxonomia, sobre a parte do conhecimento de exploração de espécies para fins tecnológicos. Então, isso não pode ser perdido e precisa ser melhorado. Olha, eu estou admirado pela importância do trabalho que vocês fazem, viu? Nós estamos chegando ao final do nosso programa, ele passa rápido, né? E eu queria colocar para vocês uma questão que, vamos dizer assim, olhando para frente, né, para o futuro. Quais são os principais desafios que se colocam para vocês hoje em dia no Brasil nas condições atuais? Uma coisa é o financiamento das instituições, o cumprimento da lei e tal, mas além disso, como é que vocês veem o avanço do trabalho de vocês e o impacto que ele pode ter? Bom, eu acho que, sem dúvida, o financiamento, tá? Mas vamos pular, né? Porque é um problema sério. Outro assunto que a gente precisa realmente trabalhar é a educação, né? Quer dizer, está na nossa Constituição sobre educação ambiental e a gente nunca chegou a realmente ter uma boa educação ambiental nas escolas, na formação na formação das crianças, né? Como tem o meio ambiente como valor, mas não tem o conhecimento para saber a dimensão desse meio ambiente, o valor que esse meio ambiente tem para o país. É uma riqueza enorme, né? Então, a gente tem uma cultura de destruição, né? de construção em qualquer lugar e em cima de mananciais de água e não pensar nessa questão de sustentabilidade.
não pensar no verde em cidades, em áreas urbanas. Hoje a gente está começando a pensar nisso. Então, eu acho que educação é um ponto muito central e a questão ambiental deveria estar nesse centro da educação desde a criançada, bem pequenininha até a formação do adulto. Eu gostaria de ouvir você. Eu gostaria de colocar, assim, sob o prisma de desafio e oportunidade, né? Então, eu já mencionei várias coisas que o Brasil tem, e uma que eu gostaria de destacar, que em termos, por exemplo, de pessoal qualificado, o Brasil tem uma infraestrutura de capacitação de recursos humanos impressionante. Então, isso é muito importante e isso não pode ser perdido. E não só não pode ser perdido, mas como precisa ser ampliado. Por exemplo, a gente trabalha com a questão do conteúdo e ferramentas para utilizar esse conteúdo para melhorar todo o processo aí em busca de sustentabilidade ambiental, né? Então, essa questão de infraestrutura é muito importante, né? E aí, a gente precisa olhar que infraestrutura não é só infraestrutura física, não são só essas instituições distribuídas por todo o Brasil, né? Então, a gente precisa pensar na questão da infraestrutura sem paredes, né? Então, são essas redes colaborativas construindo um bem que é um patrimônio nacional. Então, essas infraestruturas digitais, elas são muito importantes. Então, por exemplo, o trabalho que a gente conseguiu fazer só foi possível por causa da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa no Brasil, que é a infraestrutura de conexão, né, que integra as principais universidades, ou quase todas as universidades públicas e privadas e institutos de pesquisa distribuídos pelo Brasil inteiro. Quero agradecer muito vocês, a Dora Canhos, ao Vanderlei Canhos. Eu acho que foi extraordinária a conversa. Eu, pelo menos, não tinha a dimensão da importância do trabalho que vocês fazem. Parabéns pelo trabalho, né? E agradecer também a você que nos assiste, acompanhando os programas do Le Monde Diplomatique Brasil. Até a próxima. Obrigado.